Uma discussão para uma outra noite. É fato que hoje o Lionel Messi deitou e rolou na vitória de 6-0 da Argentina diante da Bolívia. Bolívia que estaria na repescagem, apesar dessa cacetada que tomou da Argentina, segue na 7ª colocação das eliminatórias sul-americanas. Lazzarini, vamos falar muito também da Argentina, mas antes, números na tela de Brasil 4. Peru 0, 68% de posse de bola da seleção do Brasil contra 32% do Peru. Foram 18 chutes contra 3 da seleção peruana. Finalizações corretas, 8-2, 506 passes contra 240, mais do que o dobro teve a seleção brasileira. 6-1 no número de escanteios e até nas faltas, né, no combate, o time do Brasil teve mais destaque. Foi faltoso em 16 oportunidades, a seleção do Peru fez apenas 7 faltas. O Peru não conseguiu parar a seleção brasileira, mas quem vê esses números talvez não tenha a noção da dificuldade que foi para chegar ao primeiro gol, né, Lázaro? Perfeito. Eu acho que é aquilo que a gente acabou de destacar, né, Tomás? O primeiro tempo o Brasil teve quase 70% de posse de bola, praticamente esse mesmo número, né? Como termina também com 68%. Só que, por um lado, o Brasil teve apenas 3 finalizações em todo o primeiro tempo. Então, mostra que faltou realmente a criatividade. Eu acho que, assim, o Brasil hoje, quando o Dorival escala o Bruno Guimarães e o Gerson, eu gosto desse meio-campo, porque o Gerson, ele dá uma saída de bola para o Brasil, obviamente também de ajudar nessa recomposição. É um cara que vai poder vai poder soltar essa bola para chegar ali. E aí o trio, né? Eu acho que o Savinho, mais uma vez, muito abaixo, é um ponto. O Savinho, assim, sai dessa data FIFA com as flechinhas para baixo, porque ele não aproveitou as chances. Foi titular nos 2 jogos, acabou não aproveitando. A gente vai falar depois de Luiz Henrique, que obviamente hoje está sendo o substituto dele, mas o Savinho não aproveita a chance. E, obviamente, a seleção brasileira, Tomás, o Rafinha pode ter encontrado a sua posição, vai ser diferente quando o Neymar voltar para fazer essa função realmente de 10, mas hoje a seleção mostrou que existe vida sem Neymar, sem Vinícius Júnior, que não apresentam um bom futebol jogando pela seleção. De novo, né? O Vinícius tem grandes chances de vencer a bola de ouro pelo Real Madrid, a gente sabe o que ele apresentou. Agora, pela seleção, não vem fazendo um bom trabalho. E o Rodrigo também, no último jogo contra o Chile, razoável. Hoje eu achei o Rodrigo muito apagado. E eu até entendo que a movimentação deles foi interessante no primeiro tempo, Lázaro, porque a gente ouviu durante os últimos dias que o Rodrigo ia ficar mais centralizado, né, com o Rafinha caindo pelo lado esquerdo, o Savinho pelo lado direito, ou de repente até uma inversão, mas o que a gente viu foi o Rafinha se movimentando bastante, né, às vezes articulando também, o Rodrigo às vezes caindo pela esquerda, o Rafinha chegou a sair do meio para atuar pela direita também em alguns momentos do primeiro tempo, mas apesar de tudo isso ter acontecido no primeiro tempo, com esse dinamismo, você já falou, né? O Brasil teve muita dificuldade para chegar ao gol da seleção peruana, para criar. Acho até que diante da seleção do Chile, com toda aquela dificuldade, né, jogando fora de casa, muito mais pressionado, tomando o gol no começo, o Brasil conseguiu encontrar mais caminhos no primeiro tempo daquele jogo, embora o gol tenha saído no finalzinho também, mas foi um gol de jogada trabalhada, diferente do gol de hoje que cai do céu, né? Não, que é uma jogada individual do Igor Jesus, né? Ele realmente não tem uma jogada trabalhada. Ele tenta driblar ali 2 jogadores, acaba tendo um toque de mão, pênalti claro ali, indiscutível. Vamos colocar um asterisco aqui também, fazer um ponto, né? O árbitro demorou 5 minutos para validar o pênalti e deu 3 de acréscimo na reta final do primeiro tempo. Então, mais uma vez, a gente fala da arbitragem da Conmebol, arbitragem sul-americana, não é só no Brasil, né? Em todos os países realmente acontecem isso. Mas é exatamente isso, Tomás. Acho que um primeiro tempo atípico, onde o Igor Jesus não recebeu bolas. É aquilo, mais uma vez, o centroavante ele precisa ser munido, né, para fazer gols. E aí a bola acabou não chegando no Igor Jesus nos primeiros 45 minutos. Então ficou complicado, obviamente, depois de uma jogada individual dele, acaba saindo o lance do pênalti e o gol. A gente está vendo no GC que o Brasil chega aos 16 pontos, a mesma pontuação do Uruguai, que é o 3º colocado. O Brasil está no G4, é o 4º colocado. Se o Brasil tivesse feito um golzinho a mais, tivesse vencido por 5-0,
teria empatado no saldo de gols com o Uruguai, teria um saldo positivo de 7, mas passaria no número de gols próprios. Então, mais um gol e o Brasil teria chegado à terceira colocação. Brasil e Uruguai, que será um dos jogos da próxima data FIFA. O Brasil vai pegar a Venezuela fora de casa, se eu não me engano, dia 13 de novembro, e depois recebe a seleção uruguaia. Mas isso em Salvador, hein? Lá para frente. Salvador? Boa Terra vai receber Brasil e Uruguai. Daqui a pouco a gente vai ver os gols, a gente vai ver os melhores momentos de Brasil 4, Peru 0. O Brasil teve 2 gols de pênalti com o Rafinha, depois um golaço do Andréas Pereira e um outro belo gol do Luiz Henrique, parecido até com o gol que ele fez na semana passada contra a seleção do Chile. Aliás, um detalhe interessante, se você pegar os 5 jogos dessa rodada das eliminatórias, jogos que tiveram 17 gols, uma média de 3,4 gols por partida, somente um time de fora da Europa teve jogadores marcando. O Botafogo. Que fase do Botafogo. Tá voando, não hein? foi só no jogo do Brasil com o Luiz Henrique, não. Foi no jogo da Argentina com o Almada, deixando a sua marca também pela seleção campeã do mundo. Quem foi o destaque do jogo? O Lazzarini disse que o destaque da noite foi o Messi. Mas e no jogo do Brasil? Nessa vitória da seleção brasileira diante do Peru por 4-0, quem foi o destaque do jogo? Luiz Henrique, né? Entrou, segundo tempo, só jogou 24 minutinhos, fez um gol e ainda deu uma assistência. E 100% dos passes certos. Se o Dorival Júnior pensar em Luiz Henrique ou Savinho para escalar no próximo compromisso do Brasil contra a Venezuela, a gente está vendo aí outro destaque, o Rafinha, que fez 2 gols com 75 minutos em campo, também foi substituído na etapa final, ou foi substituído na etapa final. 2 passes decisivos e 73% dos passes certos. Mas se ele tiver que pensar entre Savinho e Luiz Henrique, o Luiz Henrique ganhou pontos. E um desses 3 pode permanecer no time, 2 vão dançar com a volta do Vinícius Júnior? Acho que até 3, né? Porque o Neymar pode voltar também nessa data FIFA de novembro, né? Agora, é assim, Tomás, acredito que o Savinho, de novo, né? Sai desprestigiado, não sai como poderia ter ganhado pontos nessa janela, nessa data FIFA. Agora, o Luiz Henrique, sim, sai com moral, com 2 gols em 2 jogos, um gol, inclusive, decisivo, sim. Um gol que garantiu uma vitória do Brasil num jogo difícil contra o Chile na última semana. E hoje ele precisou de 4, 5 minutos para mudar o jogo, porque você menciona do golaço do Andréas Pereira, o cruzamento dele. Um belo cruzamento. Cruzamento de perna direita, que a gente sabe que ele é canhoto, ele faz o cruzamento de perna direita, dá assistência. Então, assim, em 5 minutos, quando ele entra, ele muda totalmente o jogo ali pelo lado direito. A bola começa a cair mais. O Savinho, a gente sabe, né? Conseguiu o segundo pênalti, o segundo gol do Rafinha foi numa jogada individual também do Savinho, que acabou sofrendo o pênalti. Mas eu não sei, talvez o Savinho esteja sentindo um pouco da pressão também. Não sei se ele ficou meio apreensivo depois do que ele falou na coletiva de imprensa, algo que pegou meio mal para ele. Então, todos esses detalhes aí podem ter interferido realmente. Eu acho que nessa data FIFA do Savinho foi muito, muito abaixo. Apesar do passe, né, para o gol do Igor Jesus,